Nesse vídeo eu espero de uma vez por todas resolver o seu problema de produtividade ou então montar um sistema de produtividade, que é o que você vem buscando aqui. Eu já pesquisei muitos vídeos sobre vários aplicativos, sobre Notion, sobre Todoist, sobre TickTick, sobre imensos aplicativos que vocês já devem conhecer para tentar ser cada vez mais produtivos. E aqui eu quero te mostrar o que eu faço hoje para transformar a minha rotina numa rotina produtiva. Eu que toco mais de um negócio no meu dia a dia. Eu tenho uma filha, né, um bebê de 1 ano, uma esposa grávida, trabalho de casa, então meu dia a dia é bem corrido, mas mesmo assim eu quero te mostrar a forma que eu faço para transformar meu dia num dia produtivo. E aqui eu resumi em várias sacadas que eu tive no decorrer do tempo que eu venho fazendo isso, em vários vídeos que já assisti, em livros que eu li que eu consegui trazer e adaptar algumas coisas para o meu sistema de produtividade. Vamos lá? E logo de cara, aqui vai a primeira grande sacada que eu acho que faz muito sentido para a maioria dos problemas das pessoas que não conseguem ser produtiva ou logo no início já desistem de tentar organizar o seu dia a dia, que é zerar a lista de tarefas. A maioria das pessoas que tentam organizar seu dia, ela para ali um dia antes, faz uma lista de tarefas, organiza por horário o que ela vai fazer no dia seguinte e ela faz isso por uma semana, alguns dias ou até um mês, né? Mas depois ela acaba desistindo. O maior problema é que a gente sempre tenta zerar a lista de tarefas. E aí, no decorrer do tempo, você vai perceber que isso é uma missão incansável, que você nunca vai conseguir vencer a lista de tarefas, e aí você acaba se dar por vencido e desiste de fazer isso. E isso é um erro porque sempre vai ter mais uma coisa para a gente fazer, sempre vai ter um e-mail a mais para a gente enviar. No mesmo dia que a gente planejou no dia anterior, durante o dia sempre aparece mais alguma coisa para a gente fazer, e por isso que tentar zerar a lista de tarefas sempre é um grande erro. A solução para isso, em vez de tentar fazer tudo, é a gente conseguir priorizar com inteligência. Então a gente sempre priorizar o que dá para ser feito. Uma grande analogia que eu já escutei e aprendi, que é ótimo para tentar explicar o que eu estou querendo dizer, é que, por exemplo, nos hospitais, os médicos, numa emergência, eles não atendem de uma maneira que cheguem por ordem de chegada. Eles sempre tentam fazer o que é mais importante, o que é mais emergente, e nunca consegue zerar, né, quantos pacientes estão chegando na emergência. Então, a emergência, por exemplo, que é 24 horas, está sempre chegando pessoas e eles vão atendendo sempre por ordem de emergência. Então, a gente precisa utilizar um pouco disso para priorizar com inteligência as atividades que a gente precisa concluir naquele dia. E aqui, até para já te adiantar, depois eu vou compartilhar minha tela e vou mostrar o meu TickTick, que é o aplicativo hoje que eu utilizo atualmente, que mais me tornou produtivo, basicamente, mas já usei outros sistemas e eu posso até exemplificar depois. Já usei, por exemplo, o Microsoft To Do, que foi o que eu usei por mais tempo. Atualmente eu estou no TickTick, o Google Agenda, né, o calendário do Outlook, enfim. Então, hoje, antes de compartilhar minha tela com vocês, o que eu posso dizer para você é que a gente organiza algumas tarefas, as mais críticas durante o dia, e basicamente a gente tem uma folha em branco para assumir algumas tarefas durante o dia. Basicamente não dá para a gente carregar uma lista de tarefa infinita para a gente concluir naquele dia e o dia seguinte e assim por diante. Então, no dia anterior, quando eu vou planejar meu dia, eu sempre tento começar com as tarefas a tarefa mais importante que eu separo para o meu dia. Depois, algumas tarefas que são um pouco menos importantes, mas mais importantes que outras, também durante o meu dia. E tem outras tarefas que eu acabo separando para fazer naquele dia, mas normalmente a maioria delas eu não consigo concluir. E por aí eu vou conseguindo reorganizar no decorrer da semana ou do mês. Deixa eu compartilhar minha tela para vocês para exemplificar essa maneira que eu acabei de explicar. Aqui no TickTick eu separo por projetos e por papéis que eu tenho na minha vida. Então, eu tenho um papel de marido, eu tenho um papel de pai, eu tenho um papel ali de CEO, de gerente de projetos. Então, cada projeto também está separado por mini pastas, onde dentro de cada projeto tem tarefas a serem executadas naquele projeto. E uma tarefa legal, uma grande sacada também, é sempre todos os dias a gente revisar os projetos e saber se eles estão no caminho certo, se eles precisam de algum ajuste, ou então se eles estão estagnados, né? Não estão caminhando. Isso é uma análise muito boa de você conseguir metrificar se os projetos eles estão indo para frente, né? Seja qualquer projeto que você esteja tocando. Então, todos os dias é legal a gente fazer essa revisão, porque assim que finalizar o dia, normalmente eu vou montar minha lista de tarefas do dia seguinte. E essa revisão me ajuda muito a reorganizar essas tarefas, porque o principal ponto que a gente tem que fazer é definir a tarefa mais urgente do dia seguinte. É a principal tarefa, vamos dizer assim, né? Onde é aquela tarefa que o dia não pode acabar sem a gente ter que terminar ela.
Uma coisa, então, que você já deve ter percebido aqui é que eu não tenho a fissura, né, de tentar terminar minha lista de tarefas todos os dias. Eu entendo que muitas tarefas que eu coloquei para fazer hoje, elas não vão ser concluídas. Mas a tarefa principal, aquela tarefa que eu coloco como urgente, a vermelha, né, a mais importante, eu sempre que passo o dia, eu concluo ela. E aí eu tenho duas tarefas amarelas, são intermediárias por dia. E essas tarefas normalmente as que vêm em seguida, e às vezes uma das duas eu acabo não terminando e aí eu jogo ela pro dia seguinte. E tem as cinzas, que eu coloco, normalmente eu organizo tipo, uma tarefa que ela não tem nível de importância, eu coloco, essa aqui eu quero fazer na terça, essa aqui eu quero fazer na quarta, e isso eu meio que pré-organizo na minha reunião da semana, né, que eu faço comigo mesmo ali, todo sábado, todo domingo, eu coloco essas tarefas nos dias específicos que eu quero fazer. Mas caso também elas não sejam cumpridas, elas são jogadas para frente. E aí vem a grande sacada, você acha que essas tarefas nunca vão ser concluídas, mas a cada revisão semanal que eu faço, ou até aquela revisão diária no final que eu faço, eu vou perceber que essas tarefas que são em cinzas, em certo momento elas vão se tornando amarelas ou até vermelhas, né? Por causa do prazo que vai chegando perto de algum prazo, ou elas vão se tornando importantes no decorrer do tempo. E aí, obviamente, elas acabam, se elas caírem no amarelo ou no vermelho, elas acabam sendo concluídas de fato. E quando elas são cinzas, elas podem ser cumpridas também. Às vezes, um dia você conseguiu concluir a tarefa vermelha e as amarelas muito mais rápido do que você esperava, e aí você vai partir para as tarefas cinzas e tá tudo bem. A última grande sacada que eu quero trazer para você aqui é a questão de fazer sempre a tarefa mais importante, sempre a tarefa mais urgente, aquela tarefa vermelha que eu classifico aqui, de manhã. Assim que você aproveitar que você não está cansado, né, tanto mentalmente quanto fisicamente, porque você acabou de começar o dia, você tende a resolver essa tarefa de uma melhor forma ou até mais rápido. Então, eu sempre te aconselho, começa sempre pela mais importante, até porque se ela durar o dia inteiro, você tem aí bastante tempo para finalizar ela, porque a tarefa vermelha, né, ela não pode passar o dia sem a gente concluir, porque aí a gente sente sempre que a gente está avançando com as tarefas mais importantes. Uma outra grande sacada importante aqui é a gente, durante o dia, como sempre, novas tarefas estão aparecendo para a gente, é a gente conseguir reavaliar a cada momento as novas tarefas que estão aparecendo e a gente reorganizar essa lista de tarefas do dia. Então, se a gente está executando uma tarefa onde durante o dia entra uma tarefa que acaba se tornando mais importante, a gente para o que a gente está fazendo e assume essa outra tarefa. Então, essa reavaliação que a gente faz durante o dia é muito importante, porque se a gente sempre ficar focado na nossa lista de tarefa que está pré-definida e a gente não conseguir fazer essa reavaliação durante o dia, no decorrer da semana, a gente vai tender a apagar alguns incêndios porque tarefas mais importantes apareceram lá atrás e a gente procrastinou ou jogou ela para frente. Então, de uma forma prática, sempre que uma nova tarefa aparece no nosso dia, a gente pode perguntar se isso é mais urgente, se isso é importante, se pode ser descartado, se deve ser executado ou até se pode ser delegado, dependendo do que você faz, tá? Então, a cada tarefa que aparece, você faz essa reavaliação, você se pergunta a que momento você deve fazer essa tarefa. Então, você pode colocar, às vezes, na sua própria caixa de entrada do tique-tique, onde você organiza depois, né, no outro dia seguinte ou na outra semana, você reorganiza aquela tarefa, ou se é super importante, você assume já no momento de hoje para conseguir concluir essa tarefa sem ter que apagar incêndio no decorrer da semana. Então, olha só, aqui no meu tique-tique, como vocês podem ver, essa aqui é, por exemplo, a tarefa de hoje, né? Tô gravando isso aqui hoje, então aqui tem uma lista de tarefas de hoje, aí tem aqui amanhã, próximos 7 dias, a caixa de entrada, onde tem todas as tarefas. Aqui, por exemplo, eu tenho as listas, então, por exemplo, aqui lista de desejos, essas coisas que eu quero comprar, que eu vou adicionando aqui e tal. Os meus papéis, como eu mostrei para vocês, então tem papel de pai, as atividades que eu tenho que fazer aqui, marido, a parte de trabalho, estudo são os livros ou cursos que eu estou assistindo, exercício aqui eu coloco a parte de treino, né, de academia ou qualquer tipo de treino de corrida que eu esteja fazendo, algumas notas que eu quero adicionar, então as minhas tarefas, né, como papel de CEO da empresa e gerente de projetos e os projetos que eu tenho aqui, aí também, aqui tem as pastas aí, cada projeto também tem aqui as suas devidas. E aqui, além das tarefas, a gente tem a visualização de calendário, a gente tem a matriz de Eisenhower, né, que a gente separa aqui, a gente consegue ver mais ou menos o que é importante e o que não é. O Pomodoro, eu posso colocar então aqui uma atividade para executar um Pomodoro dentro de uma atividade do meu dia para ver quanto tempo eu vou levar, ou até executar, né, o próprio Pomodoro para fazer essa atividade. Tem a parte de hábitos, onde eu vou colocando aqui também a parte de hábitos, e aqui a gente consegue pesquisar qualquer atividade que a gente esteja fazendo, tá? Então, resumidamente, o meu tique-tique eu uso dessa maneira. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui, ó, amanhã eu quero
eu quero pegar na minha caixa de entrada, mas eu vou botar aqui, sei lá, vídeo YouTube. E essa vai ser a tarefa mais importante do meu dia de amanhã. Então eu venho aqui, eu adiciono e eu coloco aqui a prioridade vermelho. Essa é sempre, meu dia tem sempre uma tarefa vermelha e essa tarefa ela é sempre concluída naquele dia, tá? E aí depois eu coloco duas tarefas, ó, teste 1, teste 2. Digamos que eu coloquei várias tarefas aqui, ó, não escrevendo nada a ver. Coloquei várias tarefas no meu dia, essa vermelha ela vai ser cumprida, e aí eu quero que essa daqui seja ela tem importância intermediária, e essa aqui também importância intermediária, que ela não é urgente, mas ela é importante, tá, gente? O que tá em vermelho é urgente e importante, tá? É basicamente uma separação da matriz de Eisenhower aqui para vocês. Então, aqui eu sempre concluo essa vermelha, e nem sempre, às vezes, eu concluo amarela, mas eu tenho, se der tempo, eu vou para amarela e tento concluir as duas. Se ainda der tempo, eu concluo o que está em cinza. Se não der tempo, eu passo para outro dia. Então eu venho aqui, por exemplo, né, eu passo para amanhã, né? No caso, se fosse hoje, eu passo para amanhã e tal, e vou jogando para frente. Conforme eu faço a minha revisão no final do dia, eu vou classificando, ó, essa daqui que está em cinza hoje, amanhã talvez ela vire amarela, ou talvez amanhã ela vire vermelha, e por aí vai, tá? Então a ideia é que a gente sempre conclua as vermelhas, e é isso. Qualquer dúvida? Então é isso, galera. Produtividade não é sempre sobre fazer tudo, é sempre sobre fazer o mais importante. Então essa forma de organizar, esse método da gente filtrar as tarefas que estão entrando, né? O que é importante, o que não é. E essa forma de você reavaliar sempre e olhar um dia antes, né? Concluir as tarefas mais importantes primeiro. Tudo isso vai levar os seus projetos para frente. É sempre a gente conseguir dar atenção, a gente sempre olhar para isso e, mais importante, é metrificar, é saber se a gente está avançando ou não em todos os projetos, né, na nossa rotina. Fechou? Então, se você curtiu o vídeo, deixa o like, deixa um comentário aqui, deixa um feedback ou até tira uma dúvida comigo que eu respondo todos os comentários e não se esquece de se inscrever no canal que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, grande abraço. Tchau, tchau.